galera, mais um Galeria dos Atletas e hoje um super bate-papo com um dos melhores zagueiros de todos os tempos de Montes Claros. Quem ouviram jogar diz que ele tinha jogado até na seleção brasileira. Estou falando com o meu amigo Nicomedes. Nico, muito obrigado pela presença e de participar do Galeria dos Atletas. Olha, Herbert, eu tenho que lhe agradecer pelo convite e te dar os parabéns pela iniciativa. Como é que foi o início da sua trajetória no futebol? Eu saí de um campinho de pelada que nós tínhamos nas imediações da rua Raio Cristo e fui treinar no Ateneu. Estava com os meus 16 para 17 anos e fui para o juvenil com o seu Efigênio. E eles tinham falado comigo, não fala que você joga em qualquer posição não, que ele manda você voltar e falar, aprende a jogar em uma primeiro para depois vir. Mas foi o que eu respondi para ele, ele me falou assim, menino, você está muito alto, vai para a zaga. Aí eu fui para a zaga e fiquei. Não fiz nenhuma partida no juvenil, porque Newton Ramos, o técnico do titular, me puxou logo para o time de cima e eu fui campeão em 62 no aspirante e no titular. Fiquei no Ateneu de 62 a 64, depois fui para o IP. E como é que foi esse convite para ir para o IP? O seu Edgar Pereira estava formando um super time no IP. Sim. E ele levou para lá quem ele quis. Eu, Gilmar Macedo, Nilson Espuletão. Ele fez o time que ele quis. Como é que foi a sua contratação? O que foi que ele... Hoje você pode contar, né? Eu pedi um lote de terreno lá na Vila IP. E ele me deu. Com um ano que eu estava lá, o Ateneu tentou me levar de volta e me deu 50 mil. 50 mil não vai pensar que é o 50 mil de hoje, não. Não dava para comprar quase nada, não. Mas era dinheiro, 50 mil, para voltar para o Ateneu. A notícia correu na cidade que eu estava voltando para o Ateneu e o seu Edgar mandou me buscar lá em casa. Eu fui lá na casa de Renato Pereira, e ele falou, nós estamos sabendo que você está querendo sair do IP, o que está acontecendo? Eu falei, seu Edgar, eu estou precisando comprar alguma coisa, eu estou preparando para casar, e queria comprar alguns móveis. Ele falou, não, você não sai mais não. Quanto é que eles te deram? Eu falei, eles me deram 50 mil. Aí ele encheu um cheque de 50 mil e Renato encheu outro. Falou, então você não sai daqui mais não. Ficou no IP. Eu falei, o que eu faço com o dinheiro que eu recebi? Você entrega para Jota. Jota era o motorista da Kombi. Uhum. Você entrega para ele, vai te levar lá na sua casa, essa que eu vou devolver. Aí devolveu o dinheiro para aquela Clemente Santos, que era diretor do Ateneu da época, que ela ficou muito tempo sem conversar comigo, porque não gostou. E esse time de 66, era um timaço? Muito bom, com Jomar, João de Júlio, Toninho Baleiro. A final foi contra quem? Do campeonato de 66? Isso. A final foi contra o Cassimiro aqui. Interessante que eu tinha feito um gol de falta no jogo anterior contra o Ateneu. E Renato falou comigo, falou, eu estava viajando, não vi, agora você vai ter que fazer outro contra o Cassimiro. E nós ganhamos aqui de 3-0. Eu bati a falta, a bola bateu na trave, correu em cima da linha, e Jomar só empurrou para dentro. Eu falei, por que você não deixou minha bola entrar? E depois, ficou muito tempo no IP? Fiquei 4 anos no IP e depois, quando o Cassimiro entrou para disputar a segunda divisão do Mineiro, eu vim para jogar aqui no Cassimiro. E foi onde eu terminei praticamente minha carreira. A divisão de acesso que nós ganhamos foi em 70 e nós disputamos o Campeonato Mineiro de 71. E como é que foi esse time? Quem era o pessoal? Era um bom time, talvez se disputasse hoje, ficaria numa boa posição. Mas se você ter uma ideia, o Cruzeiro tinha Perfumo, Fontana, Tostão, Disseu Lopes, Zé Carlos, Piazza, o Atlético tinha Dari, o Vaguinho, o Daí,
E o campeão foi o América, para você ver como é que o campeão desse ano jogava América. O América também era um timaço. Ô pessoal, e Nicó, para quem não sabe, ele também é professor, escritor, e eu li o livro dele, né, Sentimentos Paradoxais, e ele cita no livro um jogo contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Como é que foi esse negócio do você e Osias no quarto, na hora que o narrador, o locutor da rádio lá, falou a escalação do time? Como é que foi a reação sua de Osias? Eu não vou usar o termo que eu usei com Osias, não, mas eu falo, nós estamos lascados. Porque na hora que deram o time do Cruzeiro, Hélio, Pedro Paulo, Perfumo, Fontana e Neco, Zé Carlos e Dirceu Lopes, Gil, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. Eu falei, ô gordo, nós estamos lascados. Começando o jogo, seu Juquita, que era o técnico, já tinha falado com a gente o tipo do jogo do Cruzeiro. Ele falou, eu treinei o Cruzeiro muito tempo, sei como é que o Cruzeiro joga. Hilton Oliveira recua, Tostão cai na ponta esquerda, e a hora que o Tostão cair na ponta esquerda, o capitão vai lá para dar combate. O capitão era eu. Sim. E a Frânio vai cobrir o capitão, porque o Dirceu Lopes entra nas costas dele. Ah, então tá fácil, então, né? 2 minutos de jogo, Hilton Oliveira recuou, Tostão caiu na esquerda, eu fui, a Frânio veio me cobrir, Dirceu Lopes entrou nas costas de Afrânio e fez o gol. 2 minutos, eu falei... Nas suas costas, foi do outro zagueiro. Foi do outro lado. Mas o time do Cruzeiro era uma máquina de jogar bola. Ficou de conta esse jogo? Ficou 3-0. Ô, Nicó, e nesse jogo você foi o melhor jogador em campo? Não, eu fui o melhor jogador em campo na rodada seguinte contra o Atlético. Contra o Atlético. Você recebeu Recebi um rádio de carro para carro. E vendeu o rádio que não tinha o carro. Que legal essas histórias do futebol. Esse negócio de vocês viajarem, além de ônibus ruim, de pau de arara, como é que era isso? Viajávamos na caminhonete de João Melo. Eu nunca viajei na caminhonete de João Melo porque eu tinha medo. João Melo corria demais. Então eu viajava sempre com Augustão ou com Xandão, irmão de Augusto, num Fusca que eles tinham. E muita gente ia na caminhonete de João Melo. Quando a gente ia de ônibus, ia nesse tipo de autolotação que tem aí, que a poltrona não reclina, e chegava todo mundo estropiado lá onde ia jogar. E queria que vocês ganhassem ainda. Bom, pois é, como é que ganha? Nós jogávamos contra o Bom Sucesso do Rio de Janeiro no estádio do Ateneu. Uhum. E o jogo 0-0. E teve uma falta a favor do Bom Sucesso e o jogador bateu e a bola entrou, ficou no cantinho da trave. Felipe deu a volta por fora, levantou a rede e puxou a bola. Como se a bola tivesse passado por fora. Nossa, o juiz marcou tiro de meta. E o pessoal do Bom Sucesso criou o maior caso. Falei, mas fair play? Fair play é hoje. Antigamente não tinha isso, não. Quando Walter Lima estava treinando a Mato Sulfo, ele me pediu para voltar. Eu já tinha parado. Eu já estava com os meus 38 para 40 anos, por aí. Falei, Walter, eu não estou jogando mais, não. Não, mas isso aí dá joga. Aí fomos lá jogar. Comecei a treinar na Mato Sulfo, disputei um campeonato, fui campeão na Mato Sulfo também, e aí parei. Ô, Nicó, e nesse tempo do futebol, você teve proposta para jogar fora? Tive. No final do campeonato de seleções amadoras em Belo Horizonte, no campo da Independência, quando terminou o jogo, o Furlete, que era diretor de futebol do Cruzeiro, foi no vestiário e me convidou para ficar lá, para treinar no Cruzeiro. E por que você não foi? Eu não fui porque eu trabalhava no banco na época, eu não queria arriscar meu emprego. Eu falei com ele que se eles conseguissem uma licença do banco de uns 15 dias, 20 dias, para eu ir treinar no Cruzeiro, eu iria. Mas eu queria deixar seguro, porque se não desse certo, eu voltaria para o meu emprego. Arrepende-se? Então, não, de maneira nenhuma. Eu não trocaria nunca a família que eu tenho hoje pelo sucesso do futebol. E você um dia contou o caso lá da bola, metade da bola para um lado, metade da outra. Como é que foi esse caso aí? É uma crônica de Itabauri, que eu adoro. Eu falei assim, se me perguntasse o que eu gostaria de ter escrito, seria essa crônica.
Legal. Itamauí conta na crônica dele que houve um jogo entre Porteirinha e Mato Verde, e o jogo 0x0, 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 marcaram um pênalti contra a cidade que estava quando estava tendo o jogo, e virou aquela confusão, bate, não bate, bate, não bate, até que passou um de bicicleta e pegou a bola e sumiu com ela. Só tinha uma bola, não tinha mais, né? Não tinha mais. Aí resolveram pegar uma melancia para bater o pênalti. Pegaram uma melancia redonda e o cara veio e deu um bico na melancia. A melancia bateu na trave, metade caiu dentro do gol e metade caiu fora. O Tamaurí fala, foi o único jogo no mundo que acabou meio a zero. Como é que foi a sua trajetória no futsal? Onde você começou? Eu entrei no Banco Hipotecário, que hoje é Itaú. Foi Benji, depois veio Itaú. Eu entrei no Banco Hipotecário para jogar futebol de salão. Eu fui trabalhar no Banco Hipotecário e joguei lá no Banco Hipotecário um tempo, fui bicampeão na cidade. O Banco Hipotecário era Felipe, eu e Paulinho Cães, Dr. Hélio Guimarães e Zé Carlos Gomes. Depois eu fui jogar no da Fadia, nós ganhamos 2 campeonatos também, que eu acho que foi o melhor time que teve em Montes Claros naquela época. Nesse time aí eu vou falar sobre 2 jogadores. Jomar Macedo, porque eu via depois do futebol de salão, eu vejo de vez em quando na televisão, eu não vejo ninguém jogar o que Jomar jogou. Você vai falar, nem Falcão, eu falei, o Falcão foi um grande jogador, um craque de bola. Mas Jomar era muito bom. E Felipe, que eu não vejo um goleiro fazer o que Felipe fazia na época, de colocar a gente na cara do gol toda hora com os lançamentos dele. Então vamos agora para o bate-bola agora? Primeiro no futsal, então. Uma partida inesquecível. Uma final que nós fizemos contra o Casimiro, que foi um troca-troca de placar, 1x0 para nós, 2x1 para eles, 3x2 para nós, 4x3 para eles, e o jogo acabou 7x6 para nós, um jogão. Um gol inesquecível. Eu não tenho um gol inesquecível. Eu fiz vários gols, mais no futebol, muitos no futebol de campo. Eu fazia gol de falta, e fazia gol de cabeça. E futebol de salão eu fazia gol toda hora, porque Jomar punha a gente na cara do gol toda hora. Qual foi o melhor treinador de futsal? Tião Boi. O jogador mais difícil de marcar? Era Jomar Macedo, era ensaboado. Uma seleção dos melhores jogadores que você viu jogando e que você jogou do futebol de salão. Goleiro. Goleiro era Felipe. Um companheiro que poderia ter jogado comigo, eu não cheguei a jogar com ele, mas que jogava muito, era Luiz Fernando. Zé Carlos e Jomar. Vamos agora então para o futebol de campo. Uma partida inesquecível no futebol de campo. Não foi uma partida só, mas os jogos que nós fizemos contra Cruzeiro, Atlético, América, em Belo Horizonte, foram inesquecíveis. Companheiro ideal no futebol de campo? Quem deu mais certo comigo foi o Afrânio. Melhor treinador no futebol de campo? Eu cito 2. Milton Ramos, que foi quem me iniciou praticamente no futebol de campo. E seu Juquita, que foi que treinou a gente no Campeonato Mineiro. Melhor goleiro? Osias. Jogador mais difícil de marcar no futebol de campo? Dirceu Lopes, imarcável. Enfrentou várias vezes? Várias vezes. Joguei umas 3 ou 4 vezes contra o Dirceu. Inclusive no anuário do Cruzeiro que eu tenho lá em casa, com todas as partidas do Cruzeiro, desde que o Cruzeiro foi fundado até 2006, 2008, coisas assim. Todos os jogos com a escalação e tudo mais. Quando eu fui comprar esse livro, o vendedor conversando comigo, aí meu filho que estava comigo falou, ele está querendo comprar porque tem ele aí. Ele falou, você jogou no Cruzeiro? Eu falei, não, joguei contra. Tem eu aí 5 vezes no anuário do Cruzeiro. Melhor jogador que você viu jogando no futebol de campo? Tenho orgulho de ter jogado contra jogadores que foram campeões mundiais, como Fontana, Piazza, Tostão, mas Dirceu Lopes era fora de série. Foi o maior injustiçado que eu acho de não ter ganho um campeonato mundial. Monte uma seleção dos melhores jogadores que você jogou, que viu jogando no futebol de campo. Goleiro? Osias. Lateral direito? Elton.
Dupla de zaga. Eu não vou me colocar não e fico muito satisfeito se você falar, não, mas você podia estar nessa seleção aí. Pô, tá, às vezes até poderia. Mas eu vou colocar Sabará e Denner. Lateral esquerdo. Nogueira. Meio de campo. Nilson, Espoletão e Bené. O ataque. Milton Henrique, Jomar, Jair Dutra, meu cunhado, e Ninha na ponta esquerda. Tem saudades daquele tempo? Esse estádio me traz boas recordações. Fizemos bons jogos aqui e eu tenho muita saudade aqui do campo. Seu time do coração? Casimiro, pelo tempo que eu joguei. Queria que você contasse pra gente mais um caso do futebol aí, que você, dessas trajetórias do futebol aí, sempre tem. Nós jogamos contra o Cruzeiro no Mineirão e ficamos em Belo Horizonte porque nós íamos para o Triângulo Mineiro jogar no meio da semana. Então nós vimos na segunda-feira o videotape do jogo. Lá no hotel estava vendo. E durante o jogo, Bené caiu contundido no meio do campo e Castilho, o massagista, entrou naquele pique peculiar dele, que dava um pique, passava do jogador e voltava de ré para poder atender. E o repórter da TV falou, ô fulano, olha aí para você ver o pique do massagista do Casimiro de Abreu. Isso tudo para atender um Bené, imagina se fosse um Pelé. Pessoal, nesse momento eu passo a canequinha, uma lembrança do AZ Esportes Personalize. Aí a lembrança do quadro Galeria dos Atletas da Personalize Artigos Personalizados 3221-0721 9924-4503. Pessoal, então mais um quadro Galeria dos Atletas, hoje com um super bate-papo com o nosso zagueiraço Nicomedes, que marcou época no futebol de Montes Claros. E espero que vocês tenham gostado. Acesse as minhas redes sociais no Facebook, no Instagram e inscreva-se no meu canal do YouTube.